Então, hoje nós vamos falar sobre mais 5 características do espectro autista que aparecem muito em meninas e em mulheres. Essa segunda parte do vídeo, nós já falamos sobre 5 características do espectro autista no primeiro vídeo, vou deixar o link aqui nos cards. E agora nós vamos apresentar mais 5 sintomas também que são super frequentes, tanto em meninas com autismo, quanto em mulheres. E, mais uma vez, quero deixar claro aqui que essas características não são exclusivas do autismo e nem das meninas, mas elas são bastante prevalentes nesse grupo, né, de adolescentes do sexo feminino e nas mulheres autistas. Então, vamos lá. O primeiro sintoma é a ansiedade. A ansiedade, ela nem sempre vai ser percebida com esse nome. Às vezes, na infância, os pais percebem a respiração mais ofegante da menina, às vezes pré-adolescente, fica com falta de ar, mas parece uma angústia. E às vezes eles interpretam isso como uma alteração respiratória, né? E realmente pode ser o sintoma físico da ansiedade. No consultório eu vejo que as minhas alunas também costumam se queixar de insônia, de mente acelerada, e o cérebro não para de ruminar os problemas, de imaginar como vai ser. Às vezes nem sempre é um problema, né? Às vezes é uma festa, um encontro com os amigos no final de semana, e 5 dias antes ela já está se preocupando com a roupa que vai vestir, com o que vai falar nesse encontro com as amigas, e aí assim um pensamento vai puxando o outro. A Daiane escreveu outro dia aqui nos comentários sobre o daydreaming não adaptativo, que é simplesmente isso: ficar nessas viagens mentais não produtivas, ficar no mundo da lua. E outras pessoas também têm essa tendência, né? A pessoa com altas habilidades ou superdotação também tende a ter esse pensamento arbóreo que vai conectando uma ideia, a outra, a outra, a outra e a outra. Só que o superdotado costuma ser mais produtivo e usar a criatividade a favor do crescimento dele, a favor da produção dele. Enquanto o autista e as pessoas com déficit de atenção costumam se perder facilmente nesse mundo etéreo das ideias, né? Que é muito agradável. E a mente agitada também pode aparecer pela ansiedade que a pessoa tem para construir as máscaras sociais dela. No primeiro vídeo eu falei sobre a camuflagem, que é uma estratégia super utilizada para esconder as características do autismo, e muitas meninas, elas me dizem, né, e a gente sabe pela literatura, que perdem várias noites de sono ensaiando as aparições públicas delas, as interações sociais, ou seja, elas perdem o sono construindo uma camuflagem, a camuflagem ideal para um encontro no futuro, para a socialização. E o problema disso, de ficar sem dormir, é que no outro dia elas vão ficar menos atentas, acabam tendo outros problemas, como vontade de comer doces, e acabam aumentando o nível de ansiedade, e aí vão entrando num ciclo. É isso, a ansiedade vai gerando mais ansiedade, no final das contas a moça acaba restringindo as atividades dela, porque ela sabe que vai ficar ansiosa, e isso é terrível, mas tem controle. Existem vários exercícios meditativos super eficientes para acalmar a mente, para ajudar a pessoa a ficar mais focada no que realmente importa, no que faz sentido para a vida dela. A hipnose também pode ser muito útil, na verdade, e a hipnoterapia mudou a minha vida. Eu contei para vocês, né, que eu fiz o curso com a Marisa Peer, que foi terapeuta da Lady Di, da Princesa Diana, e eu comecei a fazer a auto-hipnose, que foi excelente para o meu sono, para ganhar autoconfiança, me desligar de alguns pensamentos, né? E principalmente frear esse ciclo de pensamentos catastróficos, de vitimização. E eu não aplicava a técnica no consultório. Mas aí, um dia, uma aluna estava tão tensa para fazer uma prova, a prova da escola mesmo, que eu perguntei se ela gostaria de testar a hipnose, e foi excelente para ela também. Então, desde esse dia, passei a fazer a hipnoterapia com alguns dos meus pacientes, dos meus alunos. Porque, além de psicopedagoga, eu sou fisioterapeuta, então eu fico muito confortável, porque o meu conselho de fisioterapia aprova esse tipo de abordagem, né? Uma abordagem integrativa, uma prática integrativa, então eu fico à vontade para usar no consultório. E a auto-hipnose pode ser usada por todas as pessoas, vale a pena testar. Agora, o segundo sintoma é a baixa autoestima. Então, lembrando que a autoestima tem 2 componentes básicos, que são o autorrespeito
e a autoeficácia. O autorrespeito é a capacidade que a pessoa tem de dizer não para as pessoas, né? Não por o que ela não quer e também para ela mesma, para os comportamentos que não são saudáveis, por exemplo. E a autoeficiência, ela está ligada mais à confiança, à autoconfiança que a pessoa tem porque ela confia na capacidade dela de alterar o cenário à sua volta. Quando a criança tem a liberdade para testar os seus sims e discordar dos pais ou dos amigos, sem receber muitas críticas, aí ela tende a construir esse senso de autorrespeito maior, tende a ficar confiante nas próprias escolhas que ela faz. E à medida em que ela vai tendo sucesso na escola, nas atividades extracurriculares e outras atividades, outros desafios, ela vai incorporando um senso de autoeficácia e acreditando que ela possa enfrentar desafios maiores no futuro. E esse caminho de desenvolvimento eleva a autoestima. E é isso que a gente quer. E por que então as autistas tendem a ter a autoestima mais baixa? Justamente porque elas costumam ficar mais dependentes por mais tempo. Durante a infância, às vezes os pais assumem as tarefas e elas não discutem. Né? A gente falou sobre isso, que tem dificuldade de se expressar e passam essa tarefa para outras pessoas. Então, elas acabam não construindo o senso de autorrespeito, de autoestima, autoeficácia. E um outro ponto é o seguinte: já que ela percebe que ela precisa mascarar as próprias características, as características do autismo, mas são as características dela, é comum que elas se questionem, né, se realmente as pessoas gostam dela mesma ou se é da máscara. E isso traz insegurança e baixa autoestima. A terceira característica, então, vocês me lembraram aqui nos comentários, é a hipermobilidade articular. Então, encosta o dedo aqui, os joelhos ficam para trás, o cotovelo é hiperestendido, provavelmente por alguma conexão genética, né? O autismo pode estar associado a essas alterações musculoesqueléticas. Então a gente vai ver desde a infância uma frouxidão ligamentar, que pode ser ótima para os cotovelos e para os joelhos hiperestendidos, para se sentar em W, que é muito comum, né, na criança, é uma das principais observações da infância. E algumas meninas autistas vão descobrir isso, né, que os ligamentos delas não são estáveis tarde demais, quando elas já tiveram uma lesão no esporte ou na dança, às vezes tem um deslocamento, né, de ombro, uma luxação. Então é importante fazer exercícios com cautela para evitar essas luxações, inflamação, dor e instabilidade. E claro, você não pode usar isso como desculpa, porque ficar sedentário não é uma opção, tá certo? Porque aí, se a gente fica sedentário, nós vamos ter mais de um problema, né? Vamos ter pelo menos 2 problemas nessa situação. A quarta característica é a seguinte: a autista, ela tende a se sentir mais sobrecarregada, com mais facilidade. O que parece simples para outras pessoas, para outras meninas ou mulheres da mesma idade, pode ser mais cansativo para a autista. Então, essa rotina doméstica, os horários das refeições, outras atividades de autocuidado também, elas às vezes parecem não caber na agenda e às vezes ela nem percebe que precisa lavar o cabelo com mais frequência, que precisa ter um autocuidado, passar algum produto. E não que seja fácil isso para outras pessoas. Na verdade, o planejamento, a organização e a iniciativa de começar as tarefas, elas são funções executivas que exigem treinamento desde a infância e levam cerca de 2 décadas para que um neurotípico tenha essas funções especializadas. O neurodivergente, então, precisa de mais treinamento ainda e esse é o meu trabalho, é ajudar o meu aluno a usar o cérebro dele no máximo potencial, mas a questão é que pouca gente conhece o desenvolvimento cerebral e a menina, mais uma vez, corre o risco de ser rotulada como desleixada, preguiçosa, temperamental, procrastinadora, são muitos rótulos. E quando ela se casa e tem filhos, aí os problemas tendem a piorar, porque aí ela se sente frustrada, deprimida, porque é uma avalanche de demandas para ela. E mesmo que ela possa contar com a ajuda,
mesmo que ela tenha o suporte, né? Acontece que ela pode ter a dificuldade de expressar o que ela deseja. E é bem comum que ela prefira resolver as coisas sozinha, porque ela fica sobrecarregada até para passar essas demandas, para delegar as tarefas. E agora a quinta característica. A autista, ela pode ter dificuldade no trabalho, pode ter dificuldade para escolher a carreira e também para ingressar no mercado de trabalho. Primeiro porque muitas delas escolhem a carreira antes de saber que são autistas, então podem fazer uma escolha inadequada e às vezes elas gostam da atividade, mas elas odeiam o ambiente barulhento, iluminado demais de um escritório, por exemplo. Às vezes elas também gostam da profissão que elas escolheram, mas elas não sabem se comportar numa seleção, numa dinâmica, nas entrevistas de trabalho. E aí acabam não entrando na empresa ou demorando demais a entrar e nesse período podem perder a confiança nelas mesmas. Então, se trabalhar numa empresa pode parecer difícil, talvez ela pense que o melhor seja empreender, mas ela pode ter vergonha de oferecer o seu serviço. E aí continua parada, paralisada, angustiada, porque não conseguiu o que ela queria. E aí a mulher autista pode ficar ainda mais sobrecarregada, menos autoconfiante e mais dependente da família dela, mesmo numa fase já adulta. Mas não se preocupe, porque tudo isso é ajustável e, aliás, esses dramas, eles podem se tornar superpoderes, como eu sempre falo aqui com vocês, né? Porque muitas meninas autistas, elas decidem estudar psicologia, ou na época do Enem mesmo, ou futuramente, ou mais tarde, né? Porque elas já estão nessa formação desde a infância, se a gente for parar para pensar. Observando tudo que os outros fazem, pesquisando qual é o significado de cada expressão facial, de cada expressão corporal, o que tudo pode significar ao seu redor para ela se adaptar. Então, ter ansiedade, hipersensibilidade, medo, estresse pode acabar ajudando a criar mais empatia para receber, para acolher outras pessoas. E alguns estudos até mostram que a comunicação entre os neurodivergentes é tão eficaz quanto a comunicação entre neurotípicos. Os ruídos da comunicação, eles vão surgir mais quando a conversa é entre um neurotípico e um neurodivergente. Mas isso também pode e deve ser trabalhado, porque não são apenas os neurotípicos que têm que nos incluir, não é verdade? E, aliás, todos nós somos um pouco atípicos. Por falar nisso, a quarta temporada da série Atypical já está disponível no Netflix e está ótima. Os episódios mostram essa beleza da neurodiversidade e principalmente da colaboração entre as pessoas. Eu achei ótimo falar sobre isso e vale a pena conferir então para se inspirar. E aliás, eles falam sobre o trabalho, sobre as escolhas da carreira, investimentos. Então, concluindo hoje, nós falamos sobre essas 5 características, mais 5 características do autismo, principalmente das meninas autistas, e os itens que a gente abordou hoje foram a ansiedade, a baixa autoestima, hipermobilidade ou frouxidão articular, ligamentar, uma sobrecarga causada pelas atividades do dia a dia e uma dificuldade para escolher a carreira. E se você se lembrar de mais alguma característica, se você observou em você ou se estudou mais alguma característica, por favor, escreva aqui embaixo nos comentários, que aí nós vamos aprimorando essa listinha de características peculiares das autistas. Eu sempre amo receber as mensagens de você aqui na comunidade, tenho percebido que vocês mesmos têm se ajudado, conversado, dado auxílio uns para os outros, isso é ótimo. Muito obrigada, estou amando as conversas e daqui a pouco estou aí com vocês. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.